Em nosso estudo de hoje, a lição 45 do livro Mãos Unidas, e tem por título Prontuário da Alma. Quanto mais se afeiçoam as técnicas e processos de vivência na civilização, mais se ampliam os dispositivos de proteção e defesa a benefício da vida humana. Leis de trânsito previnem acidentes, isoladores controlam cargas elétricas, antibióticos extinguem infecções, anestésicos frustram a dor. Recorda que o progresso do mundo te faculta igualmente criar um prontuário da alma capaz de imunizar-te contra desespero e amargura, angústia e insatisfação. Referimos-nos ao binômio serviço e esquecimento, suscetível de conferir-nos tranquilidade sempre que seja posto em ação. Quando apareça o sofrimento, nascido de supostas decepções ou ingratidões do comportamento alheio, trabalha para o bem e ouvida todo o mal. Se entregamos o coração em tais circunstâncias ao fel do pessimismo ou se alugamos a palavra ao domínio da queixa, será justo interrogar-nos quanto à inconsequência de nossa própria atitude. Ressentimento ou desânimo de nossa parte traduziriam superestimação de valor com respeito a nós mesmos, e espírito de irritação ou de azedume pressuporia de nosso lado a posse de uma superioridade ilusória. Forçoso compreender que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, estamos ainda longe do aprimoramento a que aspiramos chegar. E para a iniciação de semelhante burilamento, ou mesmo para continuar dentro dele depois de começado, é indispensável contribuir na formação da felicidade de outrem, sem que outrem nos deva retribuir. Em quaisquer dificuldades e males, procura a prática do bem e na lavoura incessante do bem busca transpor obstáculo a obstáculo, na certeza de que assim liquidarás problema a problema. Isso porque servir e esquecer serão sempre as bases da harmonia e da elevação. E a vida assim será constantemente, porque se hoje somos chamados a agir em socorro aos outros, amanhã provavelmente serão os outros chamados a agir em socorro a nós. O Emmanuel, mais uma vez, nos dando orientações de cunho exclusivamente moral. É uma coisa que a gente vem observando nessas lições dia a dia, é que elas são muito mais lições assim, de espiritismo puro mesmo, porque você pega a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e Allan Kardec define o que é Espiritismo. Todo ensino de cunho exclusivamente moral, trazido por diversos espíritos através de diversos médios em diversas regiões, um concordando com o outro, porque nos dias de hoje Deus não privilegia mais grupo algum. Agora todos são chamados para a festa da bodas, como diz lá a parábola do Evangelho. Mas o que acontece? O Emmanuel, ele nos ajudando, nos auxiliando nessa parte moral. No texto de hoje ele vem falar, vocês estão percebendo que conforme a civilização vai evoluindo, a gente vai tendo leis de trânsito que vão prevenindo acidentes, né, isoladores que vão controlando cargas elétricas, a gente vai conseguindo antever os perigos e conseguir minorar toda essa coisa do estrago, né, do prejuízo que possa vir. E ele fala também, existe também no prontuário da alma uma coisa que a gente pode estar imunizando a gente mesmo contra desespero, amargura, angústia e insatisfação. Porque aqui na Terra, querendo ou não querendo, nós teremos desespero, amargura, angústia e insatisfação. Ele vem falar qual é o binômio serviço e esquecimento. Quando a gente ficar magoado, a primeira coisa que a gente não vai conseguir esquecer de uma hora para outra. Mas quando a gente começa a ocupar a nossa mente, coloca nossas energias em algum empreendimento, a gente começa a trabalhar e começa um processo de terapia mesmo, é terapêutico mesmo. E aí você vai procurando deixar de lado aquilo que aconteceu, vai lembrar, vai sentir a amargura, vai sentir a angústia, vai sentir a insatisfação, principalmente quando a gente chegar no ponto assim, hoje eu já consigo me controlar, mas eu não consigo controlar as pessoas que estão ao meu redor. E a gente está aprendendo com o Emmanuel, se a tempestade é lá fora, cada um com a sua tempestade. Se eu quiser entrar na tempestade do outro, eu vou me molhar também. Então, você fica de longe, às vezes, tentando, de fora, tentando ajudar
a controlar os conflitos, e às vezes as coisas são mais fortes que você, não tem o que você fazer, a gente só lamenta, pode bater o desespero, pode bater a amargura, principalmente se for entre pessoas que a gente ama. Eu amo esse lado e amo esse outro lado aqui também, e os dois estão se degradando. A gente fica triste, mas muito triste. E qual é o segredo para isso? Quando diz respeito ao meu comportamento, tem como eu agir. Quando diz respeito ao comportamento dos outros, o máximo que a gente vai fazer é conversar, falar alguma coisa, mas não se tem mesmo o que fazer. Então, serviço e esquecimento. Quando apareceu o sofrimento, nascido de supostas decepções ou ingratidões do comportamento alheio, trabalha para o bem e ouvida todo mal. Se for do nosso comportamento, aí sim, a gente pode rever um monte de coisa, a gente vai começar a trabalhar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, principalmente, a vaidade, o orgulho e vaidade, em aprender a pedir desculpa, em recomeçar, em admitir erro, que isso é um trabalho também, né, que muita gente tem dificuldade, nós também, todos nós temos, em algum grau, uma dificuldade de fazer isso. Agora, se a gente entregar o coração ao fel do pessimismo, como ele diz aqui, ou então se a gente começa a usar a palavra só para queixa, aí sim, agora está sendo uma atitude inconsequente da minha parte. E ele vem falar para a gente, a melhor maneira, ocupa o seu tempo mesmo, encontra um serviço que você vai estar sendo útil e ao mesmo tempo você vai perceber que o esquecimento leva um tempinho, demora um tempinho. Poxa, não precisava ter chegado àquele ponto, né? Que coisa chata. Demora um tempinho, mas não está no meu alcance. Eu não sou dono definitivamente do coração das pessoas, do comportamento das pessoas. Eu sou dono do meu comportamento. Então ele bota aqui, né? Espírito de irritação e azedume do nosso lado, pode ser uma posse de superioridade ilusória, parece que. Então, como a gente está muito longe ainda do aprimoramento, e para iniciar esse burilamento que ele vem dizendo aqui para a gente, é indispensável a gente começar a contribuir na formação da felicidade de outrem, sem que outrem nos deva retribuir. Então, na minha mente, eu fico assim, eu estou tentando fazer o melhor. Se as pessoas não querem fazer o melhor, né, eu vou fazer o meu melhor até quando der. Porque quando a gente começar a fazer isso, a gente vai começar a pensar numa coisa, né? Quantas vezes fizeram isso por mim também? Quantas vezes eu insistia no caminho errado, eu insistia em fazer as coisas da minha maneira e, né, alguém teve muita paciência comigo. Então, em quaisquer dificuldades e males, procura sempre a prática do bem. E na lavoura incessante do bem, busca transpor obstáculo a obstáculo na certeza de que assim liquidarás problema a problema. A natureza não dá salto, não vai ser de uma hora para outra. Nós também somos humanos e devemos nos permitir também ser humano, então, sentir. Depois que eu sentir, por que eu estou sentindo isso? Depende de mim? Não. Depende de mim? Sim, eu vou fazer a minha parte. Não depende, eu vou aprender a aceitar, respeitar as pessoas do jeito que são, dar o tempo delas, cada um precisa do seu tempo, e acabou. Isso porque servir e esquecer serão sempre as bases da harmonia e da elevação. E é muito interessante que o Emmanuel nos chame a atenção, primeiro para o lado material, como ele sempre faz, antibiótico veio para extinguir infecção, anestesia para controlar a dor, né? Lei de trânsito para prevenir acidente. Ele vem falar. E a gente está trazendo aqui um binômio, serviço e esquecimento, que é assim, para a gente testar. Testa, tenta fazer isso e depois a gente vai vendo o resultado e depois a gente vai ter a oportunidade de ver se o Emmanuel está correto ou não está correto. Ele vem falando, e a vida assim será constantemente, porque se hoje somos chamados a agir em socorro dos outros, amanhã provavelmente serão os outros que vão estar sendo chamados para agir em socorro a nós mesmos aqui na Terra. E a gente fica assim vivendo a lei de solidariedade, um procurando dar um amparo ao outro sempre que apareça a oportunidade. Que Jesus nos abençoe hoje sempre. Mais uma vez, eu te agradeço a Emmanuel
pela reflexão.